Cristiano, tá, Cristiano, João Carlos, tá todo mundo. Bom, hoje então é o último encontro nosso sobre as minhas memórias em relação, desde meus 9 anos de idade, né, 1953, até 1975. Foram 22 anos, né? Ou seja, então, foi até os meus 27 anos, não é isso? Dos meus 5 até os 27 anos, a minha memória se passou, entrando até um pouco no tempo da ditadura também, né? Mas desde o Getúlio Vargas. Então, nós abordamos esses 9 pontos. Primeiro falamos sobre a questão das altas rodas, quer dizer, as pessoas lá de cima mesmo, já que nós estamos tratando da elite do poder, né? Começamos com as altas rodas e começamos desde a sociedade local, as famílias poderosas, não é isso? Depois, então, nós passamos para a questão das celebridades, os muito ricos, né? E os principais executivos. Aí começaram a entrar a questão um pouquinho das empresas, né, tal, e começou também a misturar um pouco com as celebridades, quer dizer, artistas, tá, esse negócio assim. E aí, depois dessas três, entramos na questão do 4, foi os ricos associados e os senhores da guerra. Aí começaram a entrar os militares. Depois dos militares, a gente viu a ascendência militar e o diretório político. Então, foi essas três forças que começaram a se movimentar, que estão até hoje. Uma às vezes fica mais na frente, outra não fica tão na frente, mas são essas três. São a questão dos empresários, das empresas, né, dos negócios, é a questão dos políticos, né? Mas a elite do poder não é qualquer político, não é qualquer empresáriozinho, né? O político são aquelas tarja preta mesmo, aqueles caras que ficam lá em cima, ficam dizendo quem é que pode ser candidato, quem não pode e tal. E os senhores da guerra, quer dizer, os militares, né? E depois nós vimos a teoria do equilíbrio entre essas três forças, e fizemos um pequeno apanhado sobre a elite do poder, e o penúltimo foi a sociedade em massa, foi a última coisa que nós falamos. Começamos a mostrar que não tem quase que público, tem massa, né? E finalmente hoje nós vamos falar sobre essa alta imoralidade que está por aí. Está por aí até hoje, mas já estava há muito tempo, né? Mas até hoje ela está presente na vida nacional, da nossa nação. Então vamos lá. Alta imoralidade. A alta imoralidade não pode ser limitada à esfera política. Isso é bom logo saber de saída. Nem considerada como principalmente uma questão de homens corruptos em instituições fundamentalmente honestas. Não é isso. Você tem que começar a pensar se tem instituições honestas, entendeu? A corrupção política é um aspecto de uma imoralidade mais geral. O nível de sensibilidade moral que prevalece hoje não é apenas uma questão de homens corruptos. Temos que pensar nas instituições. A alta imoralidade é uma característica sistemática da elite, sua aceitação geral é uma característica essencial da sociedade de massas. Se tivéssemos público mesmo, realmente, teria espantado logo essa situação. Mas o que é uma dormência? Massa é massa. Não tem aquela força de dizer, não quero isso. Isso não é possível. As pessoas não adiantam, não tem nem esse espanto, né? Bem espanto é outra palavra, esqueci a palavra. É claro que pode haver homens corruptos e instituições honestas, mas quando as instituições corrompem muito dos homens que vivem e trabalham nelas, então são necessariamente corruptas. As próprias instituições. Não é verdade? Pensa direitinho. Será que essas instituições que estão aí... Pensa no...
O parlamento. Você acha que o parlamento é uma instituição que não é corrupta? Você acha que o Supremo Tribunal Federal, com algumas pessoas que tem lá, que não são corruptos? Não dá para acreditar, né? Na jurisprudência, nos juízes, né? É claro que pode haver isso, mas na era das grandes empresas, as relações econômicas se tornam impessoais e os dirigentes sentem menor responsabilidade pessoal. Dentro dos mundos incorporados da economia, da guerra e da política, a consciência pessoal é atenuada. E a alta imoralidade passa a ser institucionalizada. E agora? E agora, José? Entendeu? Não é homens corruptos dentro de uma instituição honesta. Não. Às vezes até o contrário. Instituições honestas corrompendo homens políticos, homens que não eram corruptos. Eles acabam se tornando. Porque se não se tornar, vão para fora, são mortos. Bom, não é apenas uma questão de administração corrupta numa empresa, exército ou Estado. É a característica dos ricos associados como camada capitalistas. Desse ponto de vista, a questão mais importante, por exemplo, sobre os fundos das campanhas dos jovens políticos ambiciosos, não é se os políticos são moralmente insensíveis, mas se qualquer jovem político que venha de tão longe e tenha subido tão depressa, poderia fazê-lo hoje sem possuir ou adquirir uma sensibilidade moral um tanto embotada. Muitos dos problemas dos crimes dos burocratas e da baixa moralidade pública, do vício de alto preço e da periclitante integridade pessoal são problemas de imoralidade estrutural. Não é simplesmente pessoal, não. Como é que a gente vai fazer isso? Só fazendo manifestação? Muitos dos problemas do crime dos burocratas, né, não são apenas os problemas de caráter fraco, deformado pelo meio prejudicial. E muita gente tem, pelo menos vagamente, consciência de que assim é. Alguns têm mais consciência, mas tem aquele povão mesmo não tem consciência de nada. Quando ouvem notícias de alta imoralidade, dizem: bem, mais um foi apanhado hoje, revelando com isso que os casos descobertos não constituem fatos raros. Pô, se não é fato raro, isso tem que acabar, pô. Envolvendo personagens ocasionais, mas sintomas de uma condição generalizada. Há muitas provas de que tem razão. Mas qual a condição subjacente de que todos esses casos são sintomas? Eu já não aguento mais medicina sintomática. Vamos analisar os sintomas. Cadê as causas, cara? Né? Então, a mesma coisa agora. Parlamentos, juízes, são sintomáticos. Quais são as causas? Por que elas se tornam instituições corruptas? Vamos falar então sobre moralidade e elite, o dinheiro, o valor absoluto do dinheiro. O constrangimento moral de nossa época resulta do fato de que os velhos valores e códigos de correção já não atraem os homens e mulheres da era das grandes empresas, nem foram substituídos por novos valores e códigos que emprestassem um sentido, uma sanção moral às rotinas que hoje tem de seguir. Não que a massa tenha rejeitado explicitamente códigos recebidos, e sem que, para muitos dos seus membros, esses códigos se tornaram ocos, vazios. Não existem termos morais de aceitação, mas também não há termos morais de rejeição. Ou seja, não existe nada. Como indivíduos, são moralmente indefesos. Como grupos, são politicamente indiferentes.
É essa falta generalizada de compromisso que se deve entender quando ouvimos dizer que o público está moralmente confuso. O público, a palavra não seria, a massa é idiota. Por isso que na conversa que eu tive com as pessoas, estava dizendo, olha, meu amigo, para a gente consertar esse país, tem que começar a formar pessoas. Você vê como um camarada parece assim um pouquinho melhor, um falante desse, um nordestino desse, que adora falar. Logo ele vai para onde? Se candidata. Essas pessoas não formam ninguém. Pensa que lá para cima vai resolver o problema. Não vai. Não tem grupo organizado aqui em canto nenhum. Isso quer dizer, não é só na política, não. Na igreja não tem grupo organizado, ninguém forma ninguém. Né? Nas mídias, em qualquer lugar, não tem formação. Então, sabe quanto tempo demora? Mais de uma geração para se formar pessoas. Até que formar um líder realmente. Mais de 30 anos. Entendeu? Vocês pensam que agora tem uma direita? Não tinha. Um que resolveu ajudar nesse sentido foi o Olavo de Carvalho, dando aqueles cursinhos, fazendo coisa. Demorou 30 anos para fazer isso. Agora já aparece um pessoal de direita que contesta. E eu vejo esse camarada, eu estava vendo, de repente a minha internet ficou complicada, porque eles estão botando uma coisa, alguém está fazendo, o Gabriel Monteiro, um policial, cara corajoso, esforçado, sabe fazer pergunta e tal. Tomara que ele estivesse na Messiânica para fazer perguntas não só da política, mas em outras áreas todas. Nós precisamos mudar essa cultura. O cara seria um cara espetacular. O Gabriel Monteiro, se você estiver ouvindo a gente, vai para a Messiânica, cara. Tu vai fazer um trabalho enorme lá. Mas eu estava assistindo ele, o que aconteceu? Quadriculado aqui da internet começou a ficar, vou pegar vírus aqui para tudo quanto é lado. Alguém está botando vírus nele. Entendeu? É fogo. São 30 anos, mas está aparecendo um cara corajoso agora. Um cara que sabe fazer perguntas. Bom, crise, entre aspas, é uma palavra gasta, porque muitos homens em altos postos dela se serviram para justificar suas políticas e feitos em regime de exceção. Na verdade, é precisamente a ausência de crise. A ausência de crise, não é a crise, é a ausência de crise, que constitui um aspecto marcante da alta imoralidade. Pois as crises autênticas compreendem situações nas quais os homens, em geral, enfrentam alternativas autênticas cujos sentidos morais são evidentes num debate público. Em geral, não tem debate público. O Gabriel Monteiro vai naqueles lugares dos petistas, do esquerdopata, os caras não têm nada, não sabem nada, de nada. O cara está lá com a camiseta, o cara pergunta, você é marxista? É, né? Qual é a grande obra que o Marx fez? Ele não sabe nada, nada. Vejam o Gabriel Monteiro, vocês vão ver que essa esquerdopata não sabe de nada, é tudo ignorante, só seguiram um ignorante, que era o Lula, entendeu? Que desgraça que a gente viveu. Quanto tempo a gente precisou? O Lula nunca dava uma palestra para um debate com as pessoas, nunca, ficou no governo o tempo todo. E quando ele emitiu para querer dar uma palestra, arrumou as pessoas para fazerem perguntas para ele. Entendeu? Essa mídia foi nojenta. Esse parlamento foi nojento. Esse Supremo foi nojento. Ninguém contestou ele. Ninguém viu as coisas que eles estavam fazendo. E agora vem falar o quê? Fica calado, seus idiotas, seus corruptos. A alta imoralidade, o enfraquecimento geral dos antigos valores e a organização da irresponsabilidade não necessitaram de nenhuma crise pública. Pelo contrário,
foram objeto da crescente indiferença e de uma silenciosa perda de substância. A ausência de uma ordem moral de crenças firmes torna o homem da massa ainda mais sujeito à manipulação e distração do mundo das celebridades. Noveleiros, não sabe de porra nenhuma. Vai ficar escutando o Jornal Nacional, não vai saber de porra nenhuma. Entendeu? Com o tempo, essa confusão de apelos, códigos e valores em que está sujeito leva à desconfiança e ao cinismo, a uma espécie de maquiavelismo para o homem pequeno. Mas com tudo isso, ainda há um antigo valor. Que valor é esse? Que não declinou acentuadamente o valor do dinheiro e das coisas que ele pode comprar, inclusive pessoas. Estas, inclusive instituições, estas continuam sendo, mesmo nesses tempos de inflação sólidas e duradouras, como aço inoxidável. Sempre que os padrões da vida endinheirada predominam, o homem com dinheiro, não importa a forma pela qual o tenha conseguido, acabará sendo respeitado. O que eu mais via era, sabe o quê? De repente, a mãe via o filho aparecendo com dinheiro. Ela não perguntava como é que esse filho conseguia dinheiro. Era do tráfico. Entendeu? Está ganhando dinheiro, fica mesmo, não quer saber. Entendeu? Então, $1 milhão, disse, cobra uma multidão de pecados. Não é apenas a ambição monetária que move os homens, seus padrões mesmo são pecuniários. Numa sociedade em que o homem do dinheiro não tem um rival sério nas honrarias e fama, a palavra prático passa a significar o que é útil para o lucro privado e senso comum. O senso de progredir financeiramente. A busca da vida com dinheiro é o valor básico em relação ao qual os outros valores declinaram. E o homem se torna, com facilidade, moralmente impiedoso na procura do dinheiro fácil e do enriquecimento rápido. Grande parte da corrupção, embora nem toda, é simplesmente parte do esforço de enriquecer e, em seguida, de ficar mais rico. Mas hoje o contexto em que esse velho impulso se projeta é outro. Quando as instituições econômicas e políticas eram pequenas e dispersas, como nos modelos mais simples da economia clássica e da democracia jeffersoniana, nenhum homem dispunha do poder de conceder ou receber grandes favores. Mas quando as instituições políticas e as oportunidades econômicas estão ao mesmo tempo concentradas e ligadas, então os cargos públicos podem ser utilizados para proveito próprio. Os departamentos governamentais não encerram maiores imoralidades do que as empresas de negócio. Os políticos só podem conceder favores financeiros quando há homens na economia dispostos a aceitá-los. E esses só podem procurar favores políticos quando há homens na política que possam concedê-los. Os holofotes da publicidade focalizam melhor, naturalmente, os homens do governo e, para isso, há boas razões. Sendo grandes as esperanças, o público se desaponta mais facilmente. Os homens de negócio não são considerados representantes de nada. E se consegue patinar com isso no gelo fino da legalidade, são geralmente louvados por isso. Mas numa civilização onde os negócios penetram em toda a parte, as questões econômicas são levadas para o governo, especialmente quando homens de negócio dele participam. Quais os executivos que realmente lutariam por uma lei exigindo explicações públicas cuidadosas sobre todos os contratos com governos e as contas das despesas?
Quero ver. Altas taxas de imposto de renda resultaram na conivência generalizada entre a grande firma e o autoempregado. Há muitas formas engenhosas de enganar o espírito das leis de impostos. E os padrões de consumo de muitos homens de grandes gastos são determinados mais pelas complicadas contas de despesa do que pelos simples salários que recebem. Quanta gente que você faz assim uma continha, peraí, você ganha esse salário, como é que você pode ter isso tudo? Tão fácil, pô. Tão fácil. Por que que não se mexe nisso? Hein? Todo mundo enrolado. As instituições estão comprometidas, corruptas. Uma sociedade que, em seus altos círculos, em seus níveis médios, é considerada como uma rede de pequenas quadrilhas, não produz homem de sentido moral acentuado. Isso é uma verdade. Uma sociedade que é apenas expedientes não produz homens de consciência. Uma sociedade que limita o sentido do êxito ao dinheiro, grosso em seus termos, condena o fracasso como principal defeito, elevando o dinheiro ao plano de um valor absoluto, produzirá o negocista impiedoso e um negócio escuso. Bem-aventurados são os cínicos, porque somente eles têm o que leva ao êxito. Cínicos. Mas eu tenho que falar isso por 30 anos, cara, para formar gente. Você sabe que a maioria das pessoas nem me escuta, eu acho. Como é que eu vou conseguir formar gente? Eles estão ouvindo outra coisa, estão vendo outra coisa. Eles não me conhecem. Eles não conhecem Meixo Sama, cara. O Messias, para eles, não conhece isso. Olha onde que nós estamos metidos, cara. Por favor, todo mundo que está aí bem consciente, ajuda, hein, cara. Vamos ver os critérios do êxito? Vamos lá. No mundo das grandes empresas, no diretório político e cada vez mais entre os militares ascendentes, os chefes das grandes hierarquias e máquinas do poder são considerados não apenas como homens de sucesso, mas como patrocinadores do sucesso. Eles patrocinam o sucesso. Interpreto e amplio às pessoas os critérios do êxito. Os que estão imediatamente sob suas ordens são quase sempre membros de seus grupos, de sua clientela, homens firmes, tal como eles mesmos. Mas as hierarquias são complexamente interligadas e dentro de cada grupo há quem seja leal a outros grupos. Eu estou falando aqui, eu fico observando como é que o Toffoli pode fazer o que ele fez. Ele pode fazer isso, ele está impedindo a justiça. E como é que ele permanece no poder? Ninguém tira. Generais, estou cansado de falar, eu vou morrer falando, eu acho, caramba. Não dá. Tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo Tribunal Federal por um ano para fazer novas eleições, botar outras pessoas. Com essas pessoas, não dá. Ô Bolsonaro, não dá, Bolsonaro. A não ser que você não queira fazer nada. Aí tudo bem, fica tudo elas por elas. Você só está, parece que, arriscando tudo para levar uma porrada, sempre para perder. Caramba, é isso que você está querendo? Ou você quer o quanto pior, melhor? Porque aí quando piorar muito, 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 aí pode ser que as Forças Armadas entrem. Pode ser. Não sei. Acho que elas gostam do din-din, né? Gostam. Faz parte, a elite do poder, elas fazem parte, hein, cara? Não dá o dinheirinho delas, o soldinho dela. Gosta de soldinho. Não dá o soldinho para ela, não, para ver. Pátria, não sei se eles são patriotas, não. Não sei. Deveria ser, hein? Que é a missão deles. Bom, mas
Há fidelidades pessoais e fidelidades oficiais, bem como critérios impessoais para o progresso. Ao traçarmos a carreira dos membros individuais dos vários altos círculos, estamos traçando também a história de suas lealdades, pois o primeiro fato sobre as altas rodas, do ponto de vista do que é necessário para ter êxito nelas, é que a carreira se baseia na escolha entre pessoas do mesmo círculo. O segundo fato é que as altas rodas não formam uma estrutura monolítica, e sim um grupo complexo de igrejinhas com ligações várias e com frequências antagônicas. O terceiro fato que devemos admitir é que nesses mundos jovens que pretendem ter êxito ligam-se aos que são encarregados de selecionar os sucessores dos membros da elite do poder. Assim, a literatura da aspiração prática, que encerra o grande fetiche do êxito, sofreu uma transformação significativa em seus conselhos sobre o que é necessário para ter êxito. As sóbrias virtudes pessoais de força de vontade, honestidade, de responsabilidade, deu lugar ao mais importante fator. Sorrir sempre. E ser bom ouvinte. Falar nos termos do interesse da outra pessoa e fazer o outro sentir-se importante. Olha que coisa boa. As altas rodas alegam orgulhosamente serem seus membros homens que se fizeram sozinhos. É a imagem que fazem de si e um mito muito divulgado. As provas populares disso baseiam-se em anedotas. As provas sérias deveriam basear-se em estatísticas, demonstrando as várias proporções dos homens da cúpula vindo das camadas inferiores. Quero ver como é que surgiu as... Olha, rico não gosta de história, hein? Porque se mostrar como é que eles ficaram ricos, eles não querem história para eles, não. Nada disso. Não existe, na realidade psicológica, nada como o homem que se fez sozinho. Nem o homem se faz sozinho, e muito menos os membros da elite. Muito menos. Em tais condições de êxito, não há virtude em começar pobre e ficar rico. Somente quando os modos de enriquecer exigem a virtude ou a ela levam, o enriquecimento pessoal tem expressão moral. No sistema de escolhas feitas de cima, o começar rico ou pobre parece menos relevante na revelação do tipo do homem que se é ao chegar ao alto do que na revelação dos princípios dos homens encarregados da escolha. Tudo isso é compreendido por um número de pessoas bastante grande, abaixo dos altos círculos, e leva à consciência cínica da falta de ligação entre mérito e mobilidade, entre virtude e êxito. É um sentido da imoralidade do triunfo e se revela na preponderância de opiniões como: é apenas outra quadrilha. E o que importa não é o que se sabe, mas quem se conhece. Um número considerável de pessoas aceita agora a imoralidade do triunfo como um fato normal. Que confusão. A elite constituída de homens totalmente diversos daquilo que se poderia considerar razoavelmente uma elite cultural, ou mesmo uma elite formada de homens de cultura e sensibilidade. O conhecimento e o poder não estão unidos nos círculos dominantes. E quando os homens de cultura chegam a um contato com os homens do poder, não chegam como iguais, mas como contratados.
A elite do poder, riqueza e celebridade não tem mesmo relações passageiras com a elite da cultura, do conhecimento e sensibilidade. Não está em contato com ela, embora elementos de destaque de ambas por vezes se misturem no mundo da celebridade. A maioria dos homens é levada a supor que, em geral, os mais poderosos e os mais ricos são também os mais cultos. Ou, como diria, os mais inteligentes. Tais ideias são provocadas pelo slogan: se você é tão inteligente, por que não é rico? Os poderosos e ricos devem ser os homens de cultura, hein? De outra forma, como poderiam ser o que são? Mas dizer que os homens de poder devem ser inteligentes, é dizer que o poder é conhecimento, dizer que o rico deve ser inteligente, é dizer que a riqueza é conhecimento. A existência dessas suposições revela uma verdade que os homens comuns, mesmo hoje, se sentem inclinados a explicar e justificar o poder em termos de conhecimento, cultura ou inteligência. A cultura já não é considerada um ideal, mas um instrumento. Numa sociedade de poder e riqueza, o conhecimento é valorizado como instrumento de poder e riqueza e também, naturalmente, como um ornamento para a conservação, a reprodução. O que o conhecimento representa para o homem, a civilização tem a ver com a libertação da ignorância. O que mais abunda nesse país é a ignorância. Ninguém conhece nada. Mas hoje os ideais pessoal e social do conhecimento coincidiram naquele que o conhecimento representa para o sujeito inteligente: progresso na carreira. Progresso na carreira. O problema do conhecimento e poder é, e sempre tem sido, o problema das relações dos homens de conhecimento com o homem do poder. Suponhamos que tivesse de escolher os 100 homens mais poderosos de todos os setores e colocá-los numa lista. Faça isso. Escolha os 100 homens mais poderosos de todos os setores. Botou eles? Tá, tudo bem. Coloca nessa lista. Suponhamos agora que escolhêssemos 100 homens mais cultos em todos os campos do conhecimento social e colocássemos noutra relação, noutra lista. Botou? Poderosos de um lado e os cultos do outro. Botou? Tudo bem. Uns poucos homens que participariam dos dois grupos. Não é verdade? E teríamos encontrado... O conhecimento e o poder dificilmente se reúnem nas mesmas pessoas. Mas os homens de poder frequentemente se cercam de pessoas de algum conhecimento, ou pelo menos de alguma experiência em negócios astúcias. O homem de conhecimento não se tornou um filósofo do rei, mas tem sido frequentemente um consultor. E o que é mais consultor de um homem que nada tem de rei nem de filósofo. Mas não é normal que os homens de conhecimento se encontrem em suas carreiras com os homens do poder. Os laços entre a universidade e o governo são fracos. E quando existem homens de cultura, surge quase sempre como um perito, o que significa habitualmente um técnico contratado. Como muitos outros nessa sociedade, o homem de conhecimento depende para viver de seu emprego, que constitui hoje em dia uma forma de controle do pensamento. Quando o progresso exige a boa opinião dos mais poderosos, seu julgamento torna-se o principal motivo de preocupação. Assim, os intelectuais, ao servir ao poder diretamente, numa hierarquia de emprego, o fazem sem nenhuma liberdade. O homem democrático supõe a existência de um público, e em sua retórica afirma que esse público é a sede mesma da soberania. Duas coisas são necessárias a uma democracia: públicos articulados e informados. E líderes políticos que não são homens de pensamento, sejam pelo menos razoavelmente responsáveis perante o público informado que exista.
Somente quando públicos e líderes são responsáveis e de responsabilidade podem as questões humanas ser submetidas a uma ordem democrática. E somente quando o conhecimento tem importância pública é possível essa ordem. Como é que pode, quando um presidente da República tinha horror de livro, que era o Lula? Como é que pode manter? Não tem jeito, cara. E esses petistas, coitado, até hoje, também faz parte dessa massa, da sociedade de massa ignorante. Somente quando o pensamento tem uma base autônoma, independente do poder, mas poderosamente ligada a ele, pode exercer sua força no condicionamento dos assuntos humanos. Isso é democraticamente possível quando existe um público livre e atuante, ao qual os homens de conhecimento se possam dirigir. Eu não consigo me dirigir, não tem esse público. Não tem esse público, é tudo gente ignorante. Eles estão a falar, quer saber quando uma pessoa tem um nível? Ele botava o livrinho dele lá, qualquer coisinha assim. A maioria do brasileiro tem horror a livro, não lê um livro. Aí o pessoal bota o livro ali, nível espiritual dele, baixíssimo, chega para lá. E aquele que dá, por curiosidade, dá uma espiada e deixa ele para lá também. Não tem nível. Agora, aquele que olha, espera aí, isso aqui faz sentido, eu tenho tantas dúvidas aqui está me respondendo, entendeu? Cara, para saber se uma pessoa é de alto nível, informa vocês. Vê se ele tem espírito de busca. Não tem, ele é um idiota. Entendeu? Idiota. Não tem espírito de busca? Idiota. Com idiota eu não consigo conversar nem um minuto. Minha esposa tinha horror de conversar com idiota. Pessoas que não fossem, então, membro da igreja, tinha pior, porque o nego só queria passar ele na perna. Entendeu como é que é? Então, assim, eu vivo essa mesma situação com minha esposa. É terrível. Você vai ficando sozinho, não tem gente para conversar. E quando tem, o que eu faço? Agora mesmo estou fazendo um escrito sobre piada, sobre uma peça de teatro, que na situação que eu estou vendo aqui, então eu faço a gozação. Porque não pode. Como é que você vai fazer? Tratar com idiota? Como é que você pode tratar com idiota? Não dá certo, cara. Bom, esse público, esses homens do poder ou do conhecimento, não são os que dominam hoje, portanto, o conhecimento não tem atualmente importância democrática no Brasil. Esquece. Conhecimento, não. O mesmo característico das altas rodas hoje é uma mediocridade intelectual, por vezes consciente disso, mas ainda assim uma mediocridade. Sua inteligência só se revela ao compreender ocasionalmente que não está à altura das decisões que por vezes é chamado a tomar. Mas habitualmente ele mantém esses sentimentos em segredo. Suas manifestações públicas são piedosas e sentimentais, sombrias e corajosas, alegres e ocas, vazias em sua generalidade universal. É sensível apenas às ideias resumidas e vulgarizadas, pré-digerido e tendenciosa. É um comandante da época dos telefonemas, do memorando e do resumo. Pela indiferença e mediocridade do homem público, não pretendo naturalmente deduzir que por vezes não seja inteligente, embora isso esteja longe de ocorrer sempre. Mas inteligência ardilosa, calculista, tipo Lula, não tem inteligência superior, sagrada, divina, não. Ah, ele é muito... Não. Só astúcia. Não se trata, porém, principalmente de uma questão de distribuição de inteligência, como se a inteligência fosse algo homogêneo, do qual pudesse haver mais ou menos, uma questão do tipo de inteligência, da qualidade do pensamento escolhido e formado.
É uma questão da avaliação da racionalidade substantiva como valor principal na vida, caráter e conduta do homem. E essa perspectiva que está faltando na elite do poder. Em seu lugar, então, o peso e o discernimento tem de muito maior importância para o êxito que qualquer sutileza de espírito ou força de intelecto. À volta, e logo abaixo do homem público de peso, estão seus lugares tenentes, técnicos do poder, que têm as atribuições de conhecimento e até mesmo da palavra. Seus homens das relações públicas, seus escritores fantasmas, seus assistentes administrativos. Com o aumento dos meios de decisão, há uma crise de compreensão entre o diretório político e, portanto, há frequentemente uma indecisão do comando. A falta de conhecimento como experiência entre a elite se liga à ascensão maligna do perito, não só como realidade, mas como legitimação. Vamos falar agora sobre o ostracismo da inteligência. O ostracismo da inteligência, a ostra. Apesar do ostracismo, talvez devido a isso, em que a inteligência se encontra em relação aos assuntos públicos, e do predomínio generalizado da responsabilidade organizada, os homens das altas rodas se beneficiam com o poder dos domínios institucionais sobre os quais imperam. Pois o poder dessas instituições real, potencial, lhes é atribuído como agentes ostensivos das decisões. Suas posições e suas atividades, e mesmo suas pessoas, são consagradas por essas atribuições. Veja o Toffoli tomando atitude. E em torno dos altos postos do poder há uma aura de prestígio na qual o diretório político, ricos associados, almirantes, generais, para se banham. A elite de uma sociedade, o prestígio do poder da sociedade. Além disso, poucas pessoas em posições de tal autoridade podem resistir durante muito tempo à tentação de basear a imagem que de si fazem, pelo menos em parte, sobre a opinião geral da coletividade que lideram. Agindo como representante de seu país, sua empresa, seu exército, com o tempo eles passam a considerar-se e a considerar o que dizem e as coisas nas quais acreditam como expressão da glória historicamente acumulada das grandes instituições com as quais se identificam. Ao falar em nome do seu país ou de sua causa, suas glórias passadas também me ecoam nos seus ouvidos. O status social, que já não depende fundamentalmente das comunidades locais, segue as grandes hierarquias que se projetam em escala nacional. O status social segue o dinheiro grosso, mesmo que nele exista um toque de gangsterismo. O status de gangues, né? O status social segue o poder, mesmo que este não esteja acompanhado da tradição. Abaixo na sociedade de massa, as velhas barreiras morais e tradicionais ao status se desmoronam. Os líderes políticos contemporâneos são apenas políticos. Podem ser políticos grandes ou pequenos, mas não grandes políticos, e são vistos cada vez mais em termos de alta imoralidade. Não é verdade? O status social segue o poder. E os velhos tipos de figuras exemplares foram substituídos pela confraria dos bem-sucedidos. Os executivos profissionais que se tornaram a elite política e que são hoje os homens representativos oficiais. A imagem que deles se faz é controversa, profundamente cercada pela imoralidade do êxito e pela alta imoralidade em geral. Os cultos sentem cada vez mais que há algo de falso neles. Seu estilo e as condições que se tornaram grandes levam muito facilmente a suspeitas dessa construção. As sombras dos que escreveram discursos para eles e lhes pintaram as figuras para o público pode se tornar muito grandes. A fragilidade da contrafação é muito aparente. Quem não sabe desses marqueteiros que venderam a imagem de político para ganhar as eleições? É disso que nós estamos falando. Devemos, é certo, ter presente que os homens desses altos círculos podem ou não tentar impor-se como representativos à população em geral,
e que os setores públicos relevantes da população podem aceitar ou não essa imagem. A elite pode querer impor suas pretensões à massa e ser por esta rejeitada. A massa pode ser indiferente ou mesmo desprezar seus valores, caricaturar-lhes a imagem, rir-se de suas pretensões de homens representativos. As altas rodas de hoje compreendem de um lado a risonha, erótica e brilhante atração das celebridades profissionais e de outro a aura de prestígio do poder, da autoridade, da força e da fortuna. Esses dois pináculos não são desligados entre si. A elite do poder não é tão evidente quanto as celebridades e frequentemente não deseja ser. O poder da celebridade profissional é o poder da distração. E artista adora distrair o povo, né? Eles estão dizendo aí, que estão reclamando aí, estão distraindo as pessoas. Eles fingem. Fingem não, eles até acreditam nisso, são os imbecis. O Brasil, como o público nacional está realmente de posse de um estranho conjunto de ídolos, os profissionais, em sua maioria, são pequenos animais sedutores ou palhaços favoritos. Os homens de poder, em sua maioria, raramente se assemelham aos modelos de homem representativos. Os homens das altas, não. A elite não é formada de homens representativos, cuja conduta e caráter constituem modelos a serem imitados e invejados. Não há um grupo de homens com o qual os membros da massa possam, com acerto e satisfação, identificar-se. Não. Nesse sentido fundamental, o Brasil está realmente sem líderes. E essa é a natureza da desconfiança da massa, cínica e politicamente não especificada, que se está esgotando rapidamente sem qualquer efeito verdadeiramente político. Esse fato, depois dos homens, dos acontecimentos, é mais uma prova da extrema dificuldade de encontrar e praticar hoje os meios políticos da honestidade para objetivos moralmente sadios. Os homens das altas rodas não são representativos. Suas altas posições não são consequência de virtudes morais. Seu êxito fabuloso não depende firmemente de qualquer habilidade meritória. Os que ocupam os lugares dos altos e poderosos são escolhidos e formados por meio do poder, das fontes de riqueza, da mecânica da celebridade que predominam em sua sociedade. Não são homens escolhidos e formados por um serviço público, ligados ao mundo do conhecimento e sensibilidade. Não são homens modelados por partidos nacionalmente responsáveis que debatam aberto e claramente as questões enfrentadas hoje de forma tão pouco inteligente por esse país. Não são homens passíveis de serem responsabilizados por uma pluralidade de associações voluntárias que ligue públicos debatedores com os pináculos da decisão. Comandantes de um poder sem igual na história, venceram dentro do sistema de irresponsabilidade organizada. Finalizo falando sobre a dificuldade. O muito alto e o muito baixo da moderna sociedade não constitui normalmente a parte do mundo dos que leem e escrevem livros. Estamos mais familiarizados com os níveis médios. Para compreender as classes médias, basta ver o que se passa realmente à nossa volta. Mas para compreender o muito alto ou muito baixo, a classe alta ou a classe baixa, temos de procurar descobrir e descrever. Isso é muito difícil. A cúpula da sociedade moderna é frequentemente inacessível. E a base, a classe baixa, está frequentemente oculta. Os termos que se fazem, os levantamentos nacionais, são demasiadamente gerais para revelar grupos numericamente reduzidos como a elite. Grande parte da informação pública existente sobre seu caráter e suas atividades é sistematicamente tendenciosa
E os próprios membros dessa elite são ocupados, arredios, dissimulados mesmo. Se tivéssemos de escolher nosso campo de estudo pela facilidade de coleta do material, jamais teríamos escolhido a elite, jamais. Mas como estamos procurando compreender um pouco a verdadeira natureza da sociedade que vivemos, não podemos permitir que a impossibilidade de uma prova rigorosa nos impeça de estudar o que acreditamos ser importante. Devemos esperar dificuldades quando, sem ajuda ou autoridade oficial, nos empenhamos em investigar algo que se organiza em parte precisamente para causar essas dificuldades aos que procuram compreendê-los claramente. Não obstante, afirmando que nos é possível nessas condições, podemos forçá-los e aos seus agentes à polêmica e, com isso, aprender um pouco mais. Bom, para finalizar mesmo, espero que essas memórias políticas de 1953 a 1975 tenham dado uma visão de como foi e de como é a elite do poder no cenário brasileiro. Espero ter contribuído. Hein? Eu estive pouca gente, uma pena. Foi bom. Não tem problema. Só quero gente boa. Eu não quero massa. Eu sei que para formar pessoas não vai ser rapidinho, não. O Brasil não fez nada. Não teve líderes fazendo nada. Nada. O próprio Bolsonaro, o que é que ele fez? Nada. Ficou lá naquela cama o tempo todo. Não fez nada. Ele surfou, porque o PT arrasou tanto o país, ele surfou sendo antipetista. O PT disseminou de tal forma número de desempregado, violência no país, e ele surfou também nisso. Mas ele não ajudou a organizar nada. Então, o Bolsonaro é o que tem de melhor no sentido de ser antipetista e querendo acabar com a violência. Pronto, acabou. É isso que é o Bolsonaro. Não fique se iludindo que o Bolsonaro vai fazer tantas coisas assim. Não dá. Não dá para ele fazer isso tudo. Ele não tem nem capacidade para isso. Não tem gente para isso. Ah, se liga sempre com os militares. Tudo bem, mas esses militares... Pô, os militares quem são, cara? Porra. Os militares assistiram isso tudo aí, sem fazer nada. E continuam assistindo aí. Que já tinha que ter fechado o Congresso, já tinha que ter fechado o Supremo Tribunal Federal. Toffoli na presidência. Peraí, cara, tá de brincadeira, cara. O porco tá se achando o máximo. O cara não tem nem eleitor para ele, cara. O porco é o Maia. É o porco, cara. De vez em quando eu vejo ali o Renan Calheiros, como que ele ainda continua ali, cara? Entendeu? E o Lula querendo sair da cadeia, cara. Como que isso é possível, cara? Ah, não, porque aí plantaram aquele negócio lá em cima, não sei o quê, o Moro da alta... Caralho, esquece essa porra, cara. Esquece isso, cara. E os caras estão querendo sair, né? Não, tira dessa aí e tal. É nisso que nós estamos, meus amigos. Nós vamos ser pouca gente. Vai ser, no mínimo, uns 30 anos fazendo trabalho para aparecer líderes. Líderes, quer dizer, pessoas que pensam, pô. Pessoa que tem cultura. Não pode ser um imbecil. E precisa ser um cara especial. Esse Gabriel Monteiro... Gabriel Monteiro? Não, acho que é. Gabriel Monteiro, esse policial, ele tem capacidade para isso. Só que ele deve estar muito limitado. Ele só sabe falar que negócio de política, de coisa e tal. Mas se você desse um apanhado com a coragem que ele tem, com o nível de raciocínio para botar essa esquerdopata, ele está botando esquerdopata tudo. Esquerdopata não consegue responder a ele. O que estão fazendo é batendo nele, enforcando. Entendeu? É isso que estão fazendo nele. Estão fazendo com ele isso. Vamos ver. Assiste esses filmes, esses DVDs aí do Gabriel Monteiro. Está aí no YouTube. Vejam, vão ver. Vão ver a situação qual é. Veja uns 3, 4, não veja só um não. Veja 3, 4 para você ter uma ideia geral.
Você vai ter uma ideia como é que estão esse nível dos estudantes. Que coisa vergonhosa. O nível dos políticos. Mas são uns 30 anos, cara. E eu estou com 75. Você rezam para mim viver mais de 100 anos. Eu tenho muita coisa para oferecer ainda. Entendeu? Reze aí, bota aquelas velas bem grandes, desse tamanho assim, entendeu? Peço a Emeixo Sama, deixa esse cara viver mais, porque nós temos pouca gente igual a ele aqui para poder explicar algumas coisas. E encerrando isso hoje, o problema é o seguinte: eu estou esperando porque eu quero ver o negócio do site aí com o João, porque eu quero começar o site colocando a questão das memórias minhas em relação à literatura, ao cinema, entendeu? Eu quero começar a colocar isso. E as pessoas, então, vão precisar, aquelas pouquinhas pessoas que queiram realmente. Eu estou alimentando aí, estou jogando essa questão da iniciação à formação de uma merita. Estou botando aí. Amanhã mesmo já vai ser mais um. E amanhã já vou, na evolução de Deus, vocês devem estar acompanhando direitinho. Eu agora vou entrar pelo cristianismo. Essa evolução de Deus está vindo desde a sociedade colatora, aquelas partes lá para baixo, né, da Idade Antiga, entendeu? Aí depois eu entrei no judaísmo, fui entrando por aí, até chegar ao programador, não foi? Deus como programador, que é o Logos. Agora o que eu vou entrar? Vou entrar. Como é que é o cristão? Como é que é esse Deus aí na época do cristianismo? Depois eu vou para o islamismo. E aí não resta mais nada. Porque conhecer Deus é monoteísmo. Não tem mais nenhum pensando em monoteísmo. Então o que acontece? Tem mais um ali, mas aquele coitado, é tão pequenininho, não tem expressão. Então agora o que vai acontecer? No final de tudo tem que se entrar em Meixo Sama, que é o que está mais próximo de Deus, que está em união com Deus, Supremo, para dizer como é que é esse Deus. Entendeu? É essa coisa que a gente tem que aprender a fazer. E eu tenho que fazer isso nas 18 áreas de conhecimento. Já fiz a evolução de Deus, quer dizer, estou fazendo. Né? Já fiz a evolução do homem, já fiz a evolução do Messias. Comecei pela evolução do homem. Então aí vocês vão ter que ir acompanhando isso aqui para você se formar realmente. Quer pensar, raciocina. Se Meixo Sama, eu fazendo a coleta, fazendo a sistematização, vi que são essas 18 áreas, então você tem que compreender, que eu já fiz a Bíblia, está lá, mas como as pessoas não têm base de nada, então eu resolvi fazer a evolução de cada área de conhecimento, porque aí quando eu coloco o Meixo Sama, aí você entende. Já é o final, já é o coroamento da coisa, está entendendo? Eu estou fazendo essas memórias agora, que é outra coisa. Memórias para embasar cada vez mais de cultura. Muito mais de cultura. Aí sim, pessoa culta e tal. Aí quem sabe a gente vai preparar uma elite cultural boa. Mas demora muito. Você vê que aqui, quantas pessoas realmente... Por isso que a gente está querendo fazer aquele site para as pessoas, para a gente entender qual é o nosso público que é fiel, que quer aquilo, entendeu? Se a gente não tem esse dado, a gente não sabe como trabalhar com as pessoas. Esse que é o problema, não temos. Então, por isso nós estamos criando um site independente, como se fosse independente assim, de Facebook, esse negócio todo. É um que não quer ficar limitado ao que eles querem. É o que a gente quer. A gente quer formar pessoas. Você acha que o Facebook quer formar pessoas? Quer formar amigos, amizades, aquelas amizades assim, vazias, entendeu? Essa é a proposta deles. Bom, deixa eu ver se alguém fez um... O Pedro Luiz do Rio entrou, disse que compartilhou com amigos. João Carlos falou muito bom, eu também falei que foi ótimo. Hoje estão, assim, pouca gente entrou. Cristiano, eu, João, Pedro
Cristiano, se você está me Acho que ouvindo só. aí, Cristiano, a pergunta que eu ia te fazer, eu te faço aqui. Você tem jogado esses vídeos no YouTube? Porque está entrando muita gente no meu YouTube, de vez em quando aparece aqui dizendo assim, ó, mais um seguidor no YouTube, entendeu? Então, eu espero que você esteja jogando esses vídeos todos, porque tem muito vídeo que eu já fiz, eu não sei, não estou mais acompanhando, não sei. Por favor, bota lá, porque nós temos que disparar aí. E algum dia a gente tem que organizar aquele YouTube. Isso é uma coisa que é possível. Aí um dia você, João, volta aqui em casa para a gente fazer essas coisas concretas, né? Volta com o tempo, não volta sem corrido, não, porque senão a gente não faz nada, entendeu? Volta com vontade de organizar uma coisa. Quer dizer, é preciso a gente ter essa vontade, porque se não tiver essa vontade, vocês estão sabendo, né? Que o sono colocado no seu legítimo, o sono é importantíssimo. Mas não é aquele sono que fica, o cara até passado, fica fazendo aquele rolo para ganhar dinheiro, não é isso não. Cara. Sono realmente, a gente precisa ter um pensamento com vontade. Com vontade. Porque se não tiver vontade, a gente não faz nada. A gente se engana e engana os outros. Entendeu? Então, por favor, vocês que são são as pessoas que eu acredito, por favor, vontade. Não é papo furado, não, porque todo mundo vai perceber que é papo furado. É vontade. Vontade é aquela coisa que você faz e é assim, foi a minha vida toda. Você tem que fazer todos os compromissos, você tem que fazer o compromisso para sua sobrevivência e tal. Mas, além disso, você tem que ter uma vontade firme de fazer coisas que não são simplesmente do mundo profissional. Entendeu? Porque daqui a pouco vocês se enganam. Vocês são simplesmente profissionais. E dá umas contribuiçõezinhas, né, para esse mundo. Mas esse mundo não é o determinante seu. Então, o Meixo Sama nunca vai lhe dar espaço para você agir, porque você não é um representante dele. Entendeu? Tem que entender, as pessoas têm que entender dessa forma. Eu não sabia, mas quando eu comecei a me prontificar, eu automaticamente eu fui aposentado. Entendeu? E na própria igreja, quando há condições, sem eu muitas vezes não saber, mas a minha vontade de servir foi de tal ordem que a igreja hoje não me quer. Então, ótimo, porque eu tenho um tempo danado. Já pensou se tivesse a igreja querendo? Ela ia me querer para quê, cara? Só para fazer tirar meu tempo, botar coisa ridícula para mim fazer. Entendeu? Então, quando a gente tem vontade, a gente começa a ver que as coisas se apresentam. Né? A gente tem nosso percurso, porque a gente tem mácula, a gente não tem jeito. Mas a gente vai passando pelas confusões, a gente vai passando pelos conflitos, pelas doenças, pelas pobrezas, a gente vai passando por elas. Né? Então é lá, deixa o samba. Ali, ó, olha lá, o dedão. Ó, aquele ali é que pega a gente. Esse aqui é muito difícil para cá, acho que é assim, assim, é assim. É, não sei, não tem jeito. É ali que está a nossa força. Jogo claro, limpo, transparente. Eu quero servir a obra divina. Em primeiro lugar. Mas por isso não vou fazer besteira de achar que muita gente queria servir a obra divina e mexão, sossega aí, porque você ainda não criou esse mérito. Mas a gente tem que lutar para criar o mérito, porque senão a gente não faz. A gente é jogado para fora. Entendeu? Bom, amanhã não percam que a gente vai botar mais, vai entrar no cristianismo, né? Com a evolução de Deus. Né? Obrigado pela presença e vamos em frente.
que não só gente, tem gente. Atrás vem gente, que falam. Não, tem gente, inclusive, na frente, tem gente atrás, tem gente no meio, tem gente no alto, tem gente no baixo. Tá cheio de espírito por aí, cara. Vamos concentrar, porque, pô, para fazer qualquer coisa, você tem que ser o homem da espada. Pô. Você tem que ser forte para enfrentar, mas só com a proteção de Deus no ali, no altar, nos antepassados. Né? Graças a Deus que estamos protegendo a minha família. Tá bom? Até a próxima.